Atividade da página 9. Começamos com a atividade número 2, uma felicitação de Feliz Páscoa, porque teremos a Páscoa aí com vocês, né? E aí nós temos aqui algumas operações. Olha o enunciado: resolva as adições. Adições são continhas de mais, certo? Temos 121 mais 102, que é igual. Então aqui a prof já armou a continha, que é montar a continha. E o que eu vou chamar a atenção de vocês é, eu sempre tenho que colocar um número debaixo do outro, ó, certinho. Então aqui, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, certo? Sempre é o mesmo valor, a mesma casinha, unidade, dezena, centena. Então, eu sempre tenho que colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Combinado? Então, aqui eu tenho 121 mais 102. Eu já armei a continha aí. Na atividade de vocês, vocês vão fazer igual a prof fez aqui, ó, colocar 121 mais 102, tá? Então, nós vamos contar. Quando eu vou fazer uma continha, sempre eu começo da unidade, que é o número menor, para o número maior, depois a dezena, depois a centena, tá? Então, eu tenho uma unidade. Eu vou colocar mais duas, ó, uma, duas. Com quantas que eu fiquei? 1 mais 2 é igual a 3, certo? Então, olha lá, 3. Sempre unidade debaixo de unidade. Aí, vamos para a casinha da dezena, ó, onde tem o número 2. Eu tenho duas dezenas. Vou colocar mais 0, ou seja, vai aumentar alguma coisa? Se eu tenho 2 e vou colocar mais 0, ó, que não é mais nenhum dedinho, vai continuar com quanto? Com 2, certo? Então, olha lá, 2 mais 0 é igual a 2. Aí, eu tenho uma centena e vou colocar mais uma centena. Quantas centenas ficaram? Então, ficaram mais duas centenas, tá? Reparem que a prof tá arrumando aqui, ó, para ficar número debaixo de número, tá? Certinho, ó. Então, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centenas debaixo de centenas, tá bom? Então, 121 mais 102 é igual a 223. Aí, eu vou para 145 mais 112. Então, a prof armou a continha aqui. Aí, na atividade de vocês, coloquem igual a prof pôs aqui, tá bom? Então, 145 mais 112. Eu tenho lá, ó, 5 unidades. Eu tenho que colocar mais quantas unidades? Mais duas. Então, eu tenho 5 aqui e vou colocar mais duas. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 5 mais 2 é igual a 7, certo? Ó, sempre unidade debaixo de unidade. Aí, eu tenho 4 dezenas. Eu vou colocar mais uma dezena. Então, ficou quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 4 mais 1 ficou 5, tá? Depois, eu tenho uma centena e vou colocar mais uma. Então, 1 mais 1 ficou quanto? Ficou 2. Então, 145 mais 112 é igual a 257, ok? A terceira continha, eu voltei só para casa da dezena, ó. Unidade aqui, dezena aqui. Eu não tenho mais a centena igual eu tinha nessas duas pontinhas aqui. Então, unidade debaixo de unidade, centena com centena.
tá? Aqui a minha continha ainda é de mais. Então, eu tenho aqui, ó, 3 unidades e vou colocar mais 5 unidades. Vamos contar? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 3 unidades mais 5 unidades dá 8, certo? Ó, tô arrumando para ficar unidade debaixo de unidade. Agora eu tenho a dezena, vamos contar? Ó, esse 6 é da casinha da dezena. Então, eu tenho 6 dezenas e vou colocar mais 2, ó. 1, 2. Quantas ficaram? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 6 dezenas mais 2 dezenas dá 8 dezenas. Arrumei, ficou número debaixo de número. Isso é muito importante, tá bom? Sempre colocar número debaixo de número, certinho, tá bom? Aí, essas duas aqui vocês irão fazer sozinhos, igual a prof explicou aqui. Aqui também, ó, temos somente unidade e dezena, tá bom? Não temos a centena. Então, 83 mais 15, quanto que dá? Vai somar nos dedinhos aí para ver quanto que dá, tá bom? E aqui, voltamos para a casa da centena, ó. Unidade, dezena, centena, tá? Então, 114 mais 123, quanto que dá? Essas duas vocês irão fazer aí com os dedinhos de vocês, tá bom? Depois temos aqui, verificação de aprendizagem. Escreva os resultados das adições anterior por extenso. Esses números são as respostas dessas continhas aqui, tá bom? Então, o que é escrever por extenso? Isso aqui, ó. O que é escrever por extenso? É escrever o nome do número. Então, como que eu leio esse número aqui, ó, tá? Ele é 223. Então, eu vou escrever aqui o nome desse número, ó. Zen, ó, um Z, zen, duzento, to. É duzento ou duzentos? É duzentos. Então, eu tenho que pôr um S no final. 200 mais quanto? Vi, ó, vi, com veio I, para ficar vim, eu coloco um N, ó, vim, T, quem é o T? Vim, T, o T e o E, 220 e, quem faltou? O 3, tre, ó, percebam que a minha garganta treme, ó, tre, então, 223, tá bom? Aqui vai ser 257, 88, 98 e 237, tá bom? Então, vocês irão escrever nessas linhas o nome desses números que é escrita por extenso. Combinado? Essa foi a nossa atividade da página 9. Espero poder ter ajudado. Até a próxima!